Meu coração exalta o Senhor, com alegria estou em Deus, meu Salvador. Ele me não me esqueceu. Agora todos podem ver que sou feliz. Seu nome é santo, grande poder. Sua misericórdia vai até o fim. O pobre exaltou, o fraco ergueu a sua herança, prova o quão ele é fiel. O que prometeu sempre cumpriu. Nossa esperança veio ao mundo, é Cristo a luz. Seu nome é santo, grande em poder. Sua misericórdia vai até o fim. Seu nome é santo, grande em poder. Sua misericórdia vai até o fim. Meu coração exalta o Senhor. Estamos juntos nesta noite para exaltarmos o nome do nosso Deus. Seja você muito bem-vindo a IP Alpha Campus Tamboré, para juntos nesta noite celebrarmos o nome de Deus e prestar a Ele o culto que lhe é devido. Por isso convido a primeira leitura no livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24, você pode acompanhar a leitura em que diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eu não sei com qual motivação talvez você tenha vindo essa noite para cultuar ao Senhor. Eu não sei com que carro você chegou, eu não sei como se encontra a sua disposição física. O fato é que uma vez que nos reunimos aqui, somos todos iguais, filhos de Deus, e devemos e somos chamados a isso, a não nos gloriar naquilo que temos, a esvaziarmos de nós mesmos, para que o Santo Espírito de Deus nos preencha
e esse preencher do Espírito Santo, nós possamos adorar ao Senhor como Ele merece. Nós devemos prestar o culto do qual Ele merece. Por isso a nossa glória está em conhecer ao Senhor. A nossa glória está em buscá-lo e fazê-lo conhecido, usando sim os recursos, os dons, aquilo que Deus nos deu, porque até mesmo tudo que temos, tudo que possuímos, não é nosso, mas é do Senhor, e devemos utilizar de todas essas coisas para cultuar ao Senhor. Por isso nos reunimos no primeiro dia da semana, para consagrar ao Senhor tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, fazendo isso em comunidade, em um só corpo, para gloriarmos no Senhor. Vamos fazer isso. Vamos ter essa oportunidade nesse momento de confessar ao Senhor as nossas faltas. Pedir ao Senhor que sonde seu coração. Por vezes, por sermos egoístas, temos a tendência de olharmos para nós mesmos e achar que podemos nos gloriar em algo nosso. Mas como somos advertidos no início deste culto, se há alguma coisa de que nós devemos gloriar, é buscar em conhecer ao Senhor. Então confesse a Ele o seu pecado e agradeça, porque em Cristo temos o perdão. Bendito é o Senhor nosso Deus. Estamos diante da Tua presença nesse momento. A Tua igreja está prostrada como um ato simbólico, mas também como um ato de fé. Os nossos corações estão prostrados, porque assim reconhecemos a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua glória, e o que nos cabe é nos prostrarmos diante da Tua santidade, ó nosso Deus. Reconhecendo o nosso coração pecaminoso, egoísta, avarento, que por vezes, em querer tirar proveito ou nos acharmos por aquilo que temos, por aquilo que possuímos, pelo cargo que ocupamos, talvez pelo próprio fato de o homem ser um homem e se achar acima de uma mulher, ou qualquer concepção dessa natureza que traga glórias a si, nós queremos confessar, nós queremos abandonar esta ideia de buscar glórias para nós. Por isso o nosso pedido é esvazie de nós mesmos, para que sejamos preenchidos pelo Senhor, sejamos movidos por um temor ao Senhor, em buscá-lo, e buscar em conhecê-lo. E se alguma glória devemos buscar, não é a nossa, mas é a do Senhor. Portanto, pedimos perdão por um coração egoísta e confessamos a Ti os nossos pecados, na certeza de que o Teu Santo Espírito que habita em nós há de nos convencer, quando assim agirmos, nos arrepender e voltarmos para Ti. Que o Senhor mesmo coloque no nosso coração, no coração da Tua igreja, o desejo de buscá-lo e de buscar a Tua glória apenas. Fazemos isso orando e da mesma maneira agradecendo, porque sabemos que em Cristo temos o perdão e clamamos pela ação do Teu Santo Espírito na condução de uma vida santa para a glória do Senhor. Amém. Meus irmãos, como temos aprendido através do catecismo, hoje na pergunta de número 106, que ainda se refere ao primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses além de mim. E aí a pergunta agora reflete um pouco mais da compreensão do primeiro mandamento, o que nos ensina especialmente pela palavra além de mim no primeiro mandamento. O que essa expressão
significa. Então eu quero, nesse momento, convidar você a ler a resposta junto comigo. Hoje ela é um pouco menor. Então leia junto comigo, afirmando esta verdade. As palavras, além de mim, no primeiro mandamento, ensinam-nos que Deus, que tudo vê, nota especialmente e se ofende muito com o pecado de ter-se qualquer outro Deus, de maneira que elas sirvam de argumento para nos dissuadir desse pecado e de agravá-lo com uma provocação muito ousada, assim como para nos persuadir e fazer como diante dos olhos de Deus tudo o que fizemos no seu serviço. 1 Crônicas reafirma essa verdade ao dizer: portanto agora diante de todo Israel, a congregação do Senhor e diante do nosso Deus que me ouve, eu peço que vocês guardem e conheçam todos os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês possuam esta boa terra e possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Agora tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Meus irmãos, o que esse texto e o que essa pergunta nos ensina é que da realidade que há um só Deus. Há um só Deus, o único e verdadeiro. Você pode me perguntar, e as outras religiões? Por que existem tantas outras religiões? Porque Deus implantou no coração do ser humano a semente da religião e o senso da divindade. Todo ser humano, eu tendo a oportunidade de dar aula no Mackenzie, eu reafirmo isso aos alunos dentro de um contexto de aula, claro, que ninguém nasce ateu, ninguém nasce sem uma consciência de Deus, todos nós nascemos. O fato é que o pecado desviou a direção, que antes o homem se relacionava diretamente com Deus. E nós vemos isso no Jardim do Éden. Depois do pecado, o homem passa a fugir de Deus. O homem não deseja mais buscar a Deus. Há, portanto, um desvio. Só que o pecado não tirou do coração do ser humano ainda a noção da religião e o senso da divindade. O homem, portanto, vai construir para si ídolos, vai fazer para si substitutos, e ele passa a adorar algum aspecto da criação. Veja, as grandes religiões que existem estão sempre envolvidas com algum aspecto da religião, da criação. Quer o sol, a natureza, pessoas. E Deus conhece o nosso coração. Como eu disse, talvez para o nosso contexto mais moderno, pode ser que, mas eu não conheço e nem adoro Zeus, Poseidon, ou Buda, ou qualquer outro Deus. O fato é que o nosso coração tem necessidades. Se elas não são supridas no Deus verdadeiro, e Cristo redime a religião nesse sentido, nós vamos criar substitutos. A segurança, o trabalho, o dinheiro, a família, os filhos. E Deus conhece o nosso coração. Por isso ele é muito claro: não tenha outros deuses além de mim. Eu sou o único Deus. Eu te criei para que você possa se relacionar única e exclusivamente comigo. Sabemos que o pecado desvirtua isso, mas ainda mantemos no coração o desejo de adorar algo. O que nós precisamos, o que a humanidade precisa é de Cristo, para redimir a religião, para nos voltar a ter um relacionamento real, íntegro, com o único Deus verdadeiro. Para isso nós precisamos da ajuda dele mesmo. Que Deus nos dê graça para cumprir o mandamento do nosso Senhor. Nós vamos ter mais um tempo de intercessão e eu convido você, 2 a 2, você que está aí talvez próximo de alguém, junte-se para orarmos e intercedermos. Há razões para isso. Há aqueles que dentro da nossa comunidade se encontram enfermos, vamos orar por eles. Alguns impedidos de estarem aqui cultuando junto conosco.
Eu lembro muito do Salmo de número 42, que talvez esse era o pesar do coração do salmista, quando impedido de estar na casa de Deus, se entristece por isso. Para nós estarmos aqui presencialmente é uma alegria e é um privilégio. Há muitos que gostariam de estar aqui, mas por conta da sua enfermidade, limitação, não estão. Oremos por ele, por essas pessoas. Talvez você não saiba, talvez você pense em alguém agora. Clame ao Senhor para que o Santo Espírito visite nesse momento, trazendo conforto, sustento a esses irmãos. Bem como aqueles que passam pela dor do luto, da separação. Lembramos da família do reverendo Iamarino, Guilherme Iamarino, que na última fim de semana agora perdeu a sua avó. Oremos pelo sustento, pelo conforto do Senhor. Há também motivos de gratidão. Essa semana que chega, reverendo Carlos Alberto fará mais um ano de vida. Celebre a vida do nosso pastor. E de maneira especial também agradeço por mais um ano que Deus me concebeu de um ano de vida. Fiz aniversário agora dia 21. Então nós vamos orar 2 a 2. Ore expressando aí gratidão ao Senhor. E também lembre-se desses pedidos de intercessão pelos enfermos e pelos enlutados. Bendito Deus, nós colocamos-nos diante do Senhor, agora no movimento de intercedermos uns pelos outros. Lembramos daqueles que estão enfermos e pedimos que o Senhor os visite com poder e graça, sustentando-os, dando ânimo diante da dor, do desespero, do sofrimento. Visite-os, ó Deus. Também clamamos pela ação do Teu Santo Espírito sobre aqueles que passam pela dor da separação. Que a esperança da ressurreição, da vida eterna, preenche o coração desses irmãos, como da família do pastor Iamarino. Somos gratos a Deus pela vida que o Senhor nos dá. Lembramos do pastor Carlos Alberto, que a semana celebrará mais um ano de vida, e rendemos graças ao Teu santo nome. Obrigado pela vida da Tua igreja, que aqui se reúne. Visita-nos, ó Deus, de maneira especial nesta noite. Fala ao nosso coração pela instrumentalidade da Tua palavra. E agora que estaremos para louvar o Teu nome, que nossas canções cheguem como um aroma suave até a Tua presença. Assim nós oramos, bendizendo o Senhor por Cristo. Amém. Nós vamos adorar ao Senhor também através dos nossos dízimos e ofertas. Se você assim veio preparado, há envelopes na frente aí da sua cadeira, qual você pode entregar o seu dízimo, que é um compromisso dos membros desta igreja, mas também, se você assim sente a vontade de ofertar ao Senhor a tantas causas, obras das quais a IP Alpha está envolvida, e você tem o privilégio de fazer isso, reconhecendo que tudo que temos é do Senhor e é para o Senhor. Os diáconos vão passar, você apenas sinalize com uma de suas mãos para que ele possa se dirigir até você. Há os meios eletrônicos também, caso você opte por essa maneira. Temos aqui o QR Code do Pix. Também em algumas cadeiras tem aí informações. Os envelopes também tem informações, caso você prefira fazer dessa maneira.
Hoje no calendário cristão celebra-se o Domingo de Ramos. Talvez para nós protestantes não seja comum mencionarmos essas datas, mas está dentro do calendário cristão. É o momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo entra em Jerusalém para a sua última semana de vida, de ministério. E ele é ovacionado por uma multidão que o recebe com folhas de palmeiras, celebrando o rei que vem. Dias depois, o nosso rei é crucificado, recebe uma coroa de espinhos. Que essa semana sirva de reflexão sobre o significado da Páscoa para você. Não é uma data comercial, embora tenham feito isso, mas é uma data para lembrarmos o porquê estamos aqui. E se estamos aqui, é porque existe a Páscoa. Porque o nosso rei vem. O nosso rei se deu por mim e por você. Estamos aqui nesta noite com o intuito de adorá-lo, de bendizê-lo, de dizer: vem sobre nós, reine sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, sobre as nossas famílias. Vamos ficar em pé para receber o nosso rei, para adorá-lo e bendizê-lo com toda a nossa força, fazendo isso através da leitura do Salmo de número 118, no versículo 26 a 29, dizendo: bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornam a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o nosso Deus, nós te louvaremos. Tu és o nosso Deus, nós o exaltaremos. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos louvar o Rei que está. Agindo está, tua voz
A terra passará, o teu amor não mudará. Por tua graça, pedra angular, voltou a respirar. Quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, cante bem forte isso, igreja. A ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti. Tu ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor. A ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos. Como te amamos, Deus. Como te amamos. Te adoramos, Deus. Te adoramos de coração. De coração. De coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos
como mais uma vez, Jesus. Oh, como te amar, te adoramos de coração. A igreja pode se sentar. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos abrir a Escritura na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós leremos hoje, ou melhor, continuaremos a nossa leitura desta importante carta, do capítulo 1, do versículo 26, e hoje nós leremos o trecho que vai até o versículo 31. Então acompanhe com fé a leitura das Escrituras Sagradas. Elas são a palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Palavras de Paulo, apóstolo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar? Deus, nosso Pai bendito, estamos diante da Tua santa e poderosa palavra. E ao nos aproximarmos da Tua santa e poderosa palavra, queremos fazê-lo de forma consciente da nossa própria fragilidade. E a nossa expectativa é de que nós sejamos iluminados pelo Teu Santo Espírito nesta noite, para que tenhamos clareza e entendamos a Tua palavra, para dela nos alimentarmos e por meio dela vivermos uma vida que, como lemos, glorifique o Teu nome. Que seja assim para a glória do Deus bendito, para o nosso bem. Em nome de Cristo Jesus.
o nosso Senhor. Amém. Imagina que você acordou pela manhã e recebeu um telefonema da CBF. Se você não sabe o que é CBF, Confederação Brasileira de Futebol. E nessa ligação, o agente da CBF lhe informa de que você está convocado para a Copa do Mundo, de que você fará parte da seleção brasileira de futebol. Porque o técnico decidiu, por alguma razão que ninguém entende, que amadores como eu e como você seriam suficientes para que ele vencesse a Copa do Mundo. E aí você, no telefone, assustado, obviamente, com essa situação, você pode até fazer algumas alegações do tipo: mas eu estou fora do peso, eu não consigo correr 5 minutos sem ficar ofegante, eu sequer sei as regras do futebol, até hoje eu não entendo por que existe o tal do impedimento. Se o atacante está na frente, não é mérito dele? Eu não sei nem se futebol joga com a mão ou com o pé. E aí aquele agente da CBF diria assim para você: não, fique tranquilo, o técnico disse que tem um plano e que vai dar tudo certo. Como ele espera que nós consigamos vencer os alemães, os franceses, os ingleses, se os nossos profissionais tomaram 7, imagina nós que somos amadores. Bom, fato é que se esse plano desse certo, e nós fôssemos para a Copa do Mundo, e passássemos da primeira fase, que são 3 jogos, e fôssemos para a fase, depois da fase de grupo, para o que nós chamamos de mata-mata, e passássemos das oitavas de final, e das quartas de final, e da semifinal, e chegássemos à final, e eventualmente nós fôssemos campeões, 3 coisas ficariam muito evidentes. A primeira é que as pessoas que jogaram contra nós foram destruídas por algo que não é mérito nosso. Em segundo lugar, ficaria muito claro que eles seriam envergonhados. Afinal de contas, como é que seleções com os melhores jogadores de futebol do mundo, preparados fisicamente, preparados mentalmente, preparados tecnicamente, são derrotados por um grupo de amadores? Bom, eles certamente seriam humilhados. E por último, o nosso técnico seria exaltado sobremaneira. Porque fazer pessoas amadoras ganhar uma Copa do Mundo é uma coisa que não tem explicação, é um completo absurdo. Bom, meus irmãos, apesar disso parecer ser um absurdo, ora, se não é exatamente o padrão das Escrituras. Jesus, quando foi escolher os 12, escolheu homens absolutamente inadequados. Talvez se fôssemos eu ou você, na pessoa de Jesus, querendo implementar uma nova religião no mundo, nós provavelmente iríamos no Sinédrio encontrar um bom orador, alguém que conhecesse minuciosa e meticulosamente a lei. Nós, para montarmos um time, com certeza, nós iríamos até Roma encontrar um bom financiador para os nossos congressos. Afinal de contas, nós precisaríamos de um bom sistema de som, de um bom jogo de luzes, de um bom telão de LED. Afinal, a gente precisa de muito entretenimento para trazer as pessoas, e aí a gente faz uma espécie de armadilha. A gente, quando elas estiverem bem emocionadas, a gente prega o evangelho e convida elas para vir aqui ver se elas querem aceitar Jesus. Jesus ia precisar de dinheiro, não é mesmo? E às vezes pode ser que eu ou você, ao olhar para o grupo de pessoas que Jesus escolheu, pensássemos: não, esse trem não vai dar certo. Começar uma religião com 12 caras, que na sua maioria são pescadores, segundo a própria Escritura, iletrados,
acho que não vai durar muito tempo. Pois é, temos 2000 anos de história, estamos aqui em outro continente, do outro lado do mundo, com 100 número de pessoas sentadas nessas cadeiras que creem na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque Deus não olha segundo os padrões do mundo. Nas histórias veterotestamentárias, da mesma forma. Lembrem-se de Gideão, que fez essa alegação para Deus. Eu sou o menor da minha casa é a menor da minha tribo e a minha tribo é a menor de Israel. Ou seja, eu sou o subtreco do vice-troço. Evidentemente, nós temos vários outros casos, como Elias. Como, por exemplo, Jeremias, que expressou a sua inaptidão direto para Deus. Fala: Deus, eu não sei onde você está com a cabeça. Talvez um dos exemplos mais famosos, Davi, que era tão insignificante aos olhos dos homens, que inclusive o seu próprio pai, ao ser interpelado por Samuel: acabou seus filhos? Ele falou: acabou. Ah não, peraí, tem mais um. Foi usado por Deus para derrotar o gigante, o leão, o urso. E foi, depois de Salomão, o reino mais esplendoroso de Israel. Porque esse parece-nos ser um paradigma da Escritura. Deus usa coisas pequenas, coisas aparentemente tolas, para fazer grandes coisas. Ora, se não é este o paradigma que Paulo, apóstolo, está arrogando aqui na sua argumentação contra os coríntios. Porque vocês se lembram, nós já estamos estudando essa carta há algumas semanas, vocês se lembram que a igreja de Corinto estava passando por vários problemas. O termo utilizado aqui no capítulo 1 para divisões tem a ver, é a palavra em grego, cisma, que é a mesma palavra em português. A outra palavra utilizada no livro para divisões é ruptura, rasgado, é a ideia de uma roupa que foi rasgada. Paulo está atacando o problema da divisão dentro da igreja. Vocês talvez se lembram, como nós já falamos aqui, uma matriarca chamada Chloe informou Paulo a respeito das divisões que estava tendo na igreja. Olha, Paulo, a igreja que você plantou aqui, por quem você tem um apreço enorme, a igreja está passando vários problemas, porque há partidos dentro da igreja. E eles estão se dividindo, sobretudo, pelo fato de exaltarem figuras públicas. Alguns dizem: não, Paulo prega melhor. E nós temos que seguir Paulo só, porque Paulo foi o plantador da igreja. Outros faziam outras alegações do tipo: não, é Apolo que é melhor, porque a igreja cresceu depois que Apolo chegou e que Paulo foi embora. Outros diziam: não, nós somos de Pedro. Pedro é o grande exemplo, Pedro é o maior dos apóstolos porque ele andou com Cristo. Quem que é esse Paulo? Nem andava com Cristo. E a igreja estava de fato dividida. Quando nós falamos de divisão, não é apenas uma preferência, não. A igreja estava dividida em partidos. E Paulo vem e começa a atacar isso. A primeira coisa que ele faz, a primeira parte, grande parte do seu argumento, é dizer que o evangelho é simples e que nós não devemos exaltar homens, porque homens eloquentes e persuasivos como eles gostavam dentro da filosofia grega. E nós explicamos na semana passada que para os gregos, filosofia era como se fosse o esporte predileto deles. Portanto, eles tinham um apreço inegociável pela filosofia. E pelos filósofos que representavam as correntes filosóficas, era como se fosse uma verdadeira torcida, como nós temos torcida de time de futebol. Assim como palmeirenses e corintianos ficam se alfinetando dentro da igreja de Corinto, tinha pessoas que diziam: não Apolo, não Paulo, não Pedro, e viravam brigas, rupturas, celeumas enormes. E aí Paulo vem e explica que o evangelho tem um poder intrínseco
que parece tolice para os que não creem, mas para os que creem é o poder de Deus. Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E de fato é loucura para os que se perdem, porque a palavra, a mensagem da cruz é um completo absurdo, gente. Nós ostentamos uma mensagem de que um preso político romano foi executado publicamente, e nós dizemos que o sangue desse moribundo de Nazaré, executado, envergonhado, constrangido publicamente, é capaz de perdoar o meu e o seu pecado. Ora, as pessoas que não são persuadidas pelo Espírito Santo, elas acham isso um absurdo, isso é loucura. Por isso é que Paulo utiliza a expressão a loucura da mensagem da cruz, a loucura do Evangelho. Mas para nós que somos filhos de Deus, eleitos desde antes da fundação do mundo, esta mensagem, ela tem um poder de ser, ela é encandecida pelo Espírito Santo quando sai da boca do pregador, e ela entra diametralmente frontal, assim no coração, como uma adaga fincada no coração. O Espírito Santo vem com seu bisturi e arranca o coração de pedra e coloca o coração de carne, e nós ficamos ensandecidamente apaixonados por essa história, e nós confiamos em Jesus Cristo a nossa vida. E Paulo vai dizer: viram? Não é persuasão de palavras, não são termos bonitos, não é eloquência, não é concatenação argumentativa, não é silogismo, não é técnica de retórica. A mensagem do Evangelho é simples. É o Espírito Santo quem faz a obra. Por isso nós não devemos exaltar homens, mas Cristo. E aí agora Paulo vem para a sua segunda parte da sua argumentação, e na segunda parte da sua argumentação ele usa um argumento ad hominem. O argumento ad hominem significa que agora você pegou a arma do seu adversário e virou para ele mesmo. Mulheres gostam de fazer muito isso em discussões. Ah, mas você tem que ver você, né? Paulo está fazendo isso, olha o que ele diz: irmãos, considerem vocês mesmos o chamado de vocês, a vocação de vocês. Aqui, vocação, chamado, está no contexto de salvação. E é importante explicar isso. Na teologia nós temos dois tipos de chamado. O chamado geral, que é para todo mundo. Quando você vai e prega o Evangelho em algum lugar, todas as pessoas que estão no alcance da sua voz ouvem o Evangelho. Todas são chamadas ao arrependimento. Você convida todas elas para virem a Cristo. Você fez um chamado geral, o Evangelho está disponível para todos. Agora tem aquilo que nós chamamos de chamado eficaz. O chamado eficaz é quando o Espírito Santo entra dentro do coração do ouvinte e de forma persuasiva, ele leva este ouvinte a crer no Evangelho. Isso é o que nós chamamos de chamada eficaz. Você deve se lembrar do dia que você se converteu, como é que foi. Alguma coisa aconteceu, você não consegue explicar exatamente o que aconteceu, mas quando você estava ouvindo a mensagem da cruz, por alguma razão que você desconhece, não foi aqui, foi aqui, você ficou apaixonado por Jesus. Você foi chamado eficazmente. Parece que depois de ouvir o que você ouviu, era impossível não amá-lo. Você ficou completamente rendido. O termo de Oséias, que Oséias utiliza é: ele nos atraiu para si com suas cordas de amor. É como se você fosse refém do amor de Deus. Não tem como fugir do amor de Deus. Enquanto a pessoa que está do lado, ela consegue resistir e dizer: ah não, isso é um absurdo, isso é uma balela, como assim? Para com essa patifaria. O outro está chorando, dizendo: eu sou pecador, eu preciso de um Salvador. Ele foi chamado eficazmente. Paulo está dizendo isso. Olha, vocês aí que foram chamados eficazmente, vocês que são da igreja de Corinto, considerem isso. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Não foram chamados muitos poderosos e nem nobres de nascimento. Paulo aqui, ele coloca os três grupos de pessoas que eram valorizados naquela cultura: os sábios, os sofistas, os filósofos, aqueles que falavam bem, os poderosos, ou seja, os ricos, os que detinham poder, os que mandavam, e os de nobre nascimento,
aqueles que nasceram em famílias importantes em Roma. E só existia duas formas de você conseguir esse título de cidadão romano. É uma espécie de green card, né, lá em Roma. Se você fosse filho da nobreza, ou se você comprasse esse título, mas era um valor extremamente alto. E aí você então era filho de um nobre, ou particípio da nobreza. Veja, os irmãos da igreja de Corinto valorizavam, como toda a sociedade, essas pessoas importantes, os sábios. Agora veja, você pode falar assim: então Paulo está dizendo que o evangelho não é para sábio, para gente inteligente? Nós não estamos falando isso. Veja que o termo utilizado por Paulo é sábio segundo a carne. O que é sábio segundo a carne para Paulo? Não é a inteligência, o progresso científico, tecnológico, artístico que o mundo desenvolveu. A sabedoria segundo a carne é aquele saber ensoberbecedor, arrogante, opulento, prepotente, orgulhoso, vaidoso. É quase como aquelas pessoas que nutrem um aspecto messiânico pela ciência, por exemplo. Não vai chegar um dia que nós vamos conseguir chegar num ponto que nós vamos curar todas as doenças e que o mundo vai ser um mundo melhor porque nós vamos conseguir isso através da ciência. Não vai, gente. Tu pode fazer um remédio, um comprimido, sem gosto, sem efeito colateral nenhum, que cura o câncer imediatamente. Você pode até ganhar um Nobel por isso. Eu quero ver quem é que vai fazer um remédio para curar o coração. Quero ver quem vai fazer um remédio para a gente deixar de ser ciumento, invejoso, arrogante. Quero ver quem vai fazer um remédio que vai transformar o nosso coração de iracundos briguentos para pessoas doces e gentis. Não tem jeito. Então Paulo diz assim: olha, não foram chamados muitos sábios segundo a carne. E veja também que ele não diz que nenhum sábio pode ser salvo. Ele usa o termo muitos. E é verdade, né? A gente não vê muita gente desses mais inteligentões aí do mundo se rendendo a Cristo. Nem os poderosos, poucos poderosos. Vejam os chefes de estados do mundo todo. Quantos são cristãos genuinamente? Pessoas que lideram exércitos gigantescos, que ao estalar de dedo poderiam destruir o planeta, os poderosos de verdade, não querem nem saber de Jesus. Não foram chamados também eficazmente pelo Espírito Santo os de nobre nascimento. E veja, o ponto aqui não é que essas pessoas não podem ser chamados, é que isso aqui não tem importância. O ponto aqui não é que quem é herdeiro de grandes famílias não podem seguir a Jesus. O ponto aqui é que isso nada importa. Inclusive na própria igreja de Corinto tinha um cara que era muito importante e muito rico. Ele não aparece nessa carta, ele aparece lá em Romanos capítulo 16, versículo 23, se não me falha a memória. Erasto era o tesoureiro da cidade, era uma espécie de ministro das finanças, ministro da fazenda, alguma coisa do tipo. Ele era cristão. Paulo saúda ele. Inclusive quando Paulo vai para lá, ficando na casa dele. Então não é que poderosos não podem se converter, sábios não podem se converter, pessoas de nobre nascimento não podem se converter. O que Paulo está dizendo é que vocês de Corinto valorizam as pessoas pelo seu status social. E é esta a causa da divisão que há entre vocês. Porque vocês ficam olhando para quem é mais importante, quem é mais proeminente. Mas se vocês olharem para vocês mesmos, vocês vão ver que Deus não escolheu os proeminentes segundo os olhos humanos. Porque Deus não escolhe pela aparência, Ele escolheu pelo contrário. Veja o versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. E escolheu as coisas que não são, as humildes, as desprezadas, para reduzir a nada as que são alguma coisa. E aí Paulo coloca em contraste com os sábios poderosos
e nobres, ele coloca em contraste agora os loucos com os sábios, os fracos com os poderosos, e os que nada têm e nada são com os que são de pedigree. E Paulo diz que Deus escolheu este grupo em detrimento daquele. Olhando para a igreja de Corinto, e de fato, no primeiro século a igreja era composta por pessoas bem pobres. Até o século IV, quando o próprio imperador depositou sua coroa aos pés da cruz de Jesus, Constantino. Mas até então, gente de classe social baixíssima, pouquíssimas exceções de poderosos. E aí Paulo, aqui, nos apresenta a primeira razão. Por que Deus fez isso? Ele não poderia ter salvo logo os poderosos, os ricos e os sábios, porque assim a mensagem seria espalhada mais facilmente, pessoas com mais recursos, com mais aptidões? Primeiro, Deus fez isso para envergonhar o mundo. Se nós, com essa pança, ganhássemos uma Copa do Mundo, nós envergonharíamos as outras seleções, com toda certeza. Zebra, como é que pode? Deus faz isso. Deus, em seu propósito eterno, definiu envergonhar o mundo, envergonhar a sabedoria, suposta sabedoria humana. Isso desde Babel, quando eles disseram: vamos construir um local bem alto, porque daí o dilúvio não vai mais nos afundar, nós vamos chegar até Deus. E aí Deus disse: é isso que nós vamos ver. Deus envergonha os fortes e poderosos. Você já parou para pensar quantos déspotas e tiranos tentaram destruir o evangelho de Jesus Cristo, que começou com 12 homens lá na Galileia? Reis poderosos de impérios poderosos que tentaram queimar bíblias, que tentaram matar cristãos e perseguir cristãos. Hoje, ninguém tem um quadro de Nero em casa, mas todos nós estamos aqui domingo após domingo aclamando o Rei do Universo, Jesus Cristo. Porque Deus não age segundo os métodos humanos. Deus escolheu os supostos loucos, aqueles que acreditam na mensagem absurda da cruz, para envergonhar os sábios, aqueles que acreditam que podem alguma coisa. Escolheu os fracos para envergonhar os fortes, e escolheu as humildes e desprezíveis para destruir aqueles que supostamente são alguma coisa. Quantas e quantas vezes nós vimos na história de Israel um país pequenininho, sem nenhum esforço, um anjo vem e mata 185.000 amalequitas. Israel não precisou manusear uma espada. Quantas vezes Gideão com seus 300, o povo rodeando a cidade de Jericó? Meus irmãos, é Deus quem luta as nossas batalhas, como nós cantamos aqui. Deus não valoriza a força suposta deste mundo, mas Ele usa as coisas humildes para destruir o mundo. Vai ter um dia que eu e você estaremos com Cristo na eternidade, e o texto da palavra de Deus diz que nós vamos julgar o mundo. Talvez você que é faxineira que está aqui hoje, que é constantemente humilhada pelo seu chefe, talvez ele vai estar lá sendo julgado, e você ao lado de Cristo estará o julgando.
Mas eu estou dizendo isso não é para nutrir no seu coração algum tipo de vingança. Como alguns por aí, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Não é isso. Porque tem uma terceira razão que o texto nos mostra. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, versículo 29. Versículo 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Terceiro e grande propósito pelo qual Deus faz as coisas assim, não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles que Ele escolheu, é para a própria glória dEle. Deus quer ser glorificado nisso. Se você estivesse jogando um jogo de videogame e o seu personagem tivesse um poder ilimitado, que você apertasse um botão e ele vencesse todas as fases, e você não precisasse fazer nada, teria graça esse jogo? Absolutamente nenhuma graça. Se nós olharmos para a história da redenção, nós temos muitas perguntas. Por que Deus deixou Adão e Eva pecar? Por que Deus deixou o mal entrar no mundo? Por que Deus deixou a morte entrar no mundo? Por que Deus permite que nós tenhamos saudade? Por que Deus deixou que um motorista bêbado subisse no meio-fio e matasse meu filho de 3 anos? Por que Deus deixou que minha esposa tivesse um câncer e morresse? Por que Deus deixou essas coisas acontecerem? Bom, o fato é que nós temos mais perguntas do que respostas. Mas há uma resposta, embora a gente não saiba como isso funciona, mas há uma resposta para todas as perguntas. E a resposta é: Deus fez isso porque de alguma forma que nós não entendemos, isso colabora para a glória dele. Isso faz Deus ser glorificado. Como um enredo de um filme que começa bem, depois dá tudo errado e depois dá tudo certo. Criação, queda, redenção. Deus é mais glorificado pelo fato de usar pessoas inadequadas como eu e como você. E esta razão está expressa aqui no texto, para que ninguém se glorie na presença de Deus. Ninguém vai poder chegar lá no dia do juízo e dizer assim: olha, eu tinha qualificações para Deus me escolher, viu? Verdade, se Deus não me escolhesse, Ele estaria perdendo um grande cara, viu? O maior interessado em Deus me salvar era Ele, pô. Olha só como eu fui usado. Não, ninguém poderá se gloriar. Todos nós devemos ficar extremamente espantados pelo fato de termos sido chamados por Deus. A nossa fé reformada, de tradição calvinista, não suporta nenhum tipo, inclusive é muito contrassensual quando a gente vê um calvinista orgulhoso, porque nós não podemos suportar nenhum tipo de orgulho, porque nós somos os que dizemos que somos totalmente depravados e só estamos aqui por causa da graça de Deus. E aí o convite de Paulo é: olha para vocês mesmos. Vocês estão se dividindo aí, exaltando homens, mas olhe para vocês mesmos. Se vocês olhar para vocês mesmos, vocês vão perceber que vocês eram fracos. Lá no capítulo 9, Paulo faz uma lista. Ele fala: olha, vocês eram bêbados, adúlteros, invejosos. Vocês eram rebeldes contra Deus, desobedientes, orgulhosos. E Deus escolheu. Portanto, eu gostaria de fazer 3 breves aplicações. A primeira delas é que nós somos, se nós não queremos ser uma igreja pródiga, como é o nosso tema, nós precisamos primeiro admitir que somos uma igreja de fracos. Uma igreja de loucos segundo o mundo. Uma igreja de pessoas inadequadas. Isso fará com que nós sejamos mais razoáveis uns com os outros.
Ah, mas o pastor não veio na minha casa no momento que eu mais precisei. Ótimo, isso prova que seu pastor é humano e erra também. Ah, mas fulano me viu e não cumprimentou. Ótimo, isso mostra que é uma grande oportunidade para você exercer o perdão. Nós precisamos ser mais razoáveis uns com os outros. Às vezes, nós achamos, como os irmãos de Corinto, que existem pessoas proeminentes e santas. Não, meus irmãos. Nós todos aqui, carne, osso. Alguns mais osso do que carne. Outros mais carne do que osso. Humanos. A gente precisa aprender a ser mais razoável com os erros dos outros. Ninguém se gloria na presença de Deus. Ele não divide a glória com ninguém. Em segundo lugar, nós não podemos nutrir no nosso coração opiniões distintas entre os pregadores, os pastores, por exemplo. Um dia uma irmã me abordou e falou assim: pastor, quando fulano de tal, pastor, não vou citar, quando pastor fulano de tal vai pregar, você me avisa antes. Por quê? Porque eu quero trazer uma visita na igreja. Sabe o que está por trás dessa fala? Se eu trazer o meu visitante no dia que o pastor A, B ou C for pregar, então essa pessoa pode ser persuadida mais facilmente. Afinal de contas, o pastor A, B ou C prega bem, né? Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas são salvas pela pregação do evangelho. Pode ser a pessoa mais iletrada possível. Ela pode usar a expressão assim, ó: Jesus Cristo morreu para salvar pecadores. Se alguém estiver passando e ouvir, na hora ela pode cair ajoelhada, o Espírito Santo persuadir, ela se arrepende dos seus pecados e recebe a Cristo na hora. Porque para Paulo, quem faz a obra é o Espírito Santo. Às vezes a gente age como os irmãos de Corinto. Tem uma história do Spurgeon, que ele foi testar um auditório para fazer uma pregação. Naquela época não tinha sistemas de som amplificados, então eles faziam tudo no gogó. Ele chegou no teatro e deu um grito assim alto para testar a acústica: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tinham 3 homens trabalhando na manutenção daquele auditório. Caíram no chão e se converteram. É loucura o evangelho. Mas ele não se baseia em oratória, em retórica, em persuasão humana. O máximo que um bom orador pode fazer é surpreender a mente de alguém. Olha como ele fala bem. Mas jamais transformar o coração de alguém. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Portanto, isso nivela todos nós. Não existe o pregador melhor ou o pregador pior. Você também tem que compartilhar o evangelho com as pessoas. Em terceiro e último lugar, às vezes a gente pensa assim, ó: fulano de tal é tão bonzinho. Marido de uma só mulher, é um bom pai, um bom filho, moralmente correto, gente boa, não fala palavrão, não sai para festa à noite. Ah, só falta Jesus para ele. Deixa eu falar uma coisa, falta tudo então. Então falta tudo. Jesus não é um adendo, Jesus não é um pendulicalho. Jesus é tudo. Jesus, eu vou repetir, Jesus é tudo. Às vezes a gente olha para a aparência das pessoas.
Mas só existe 2 tipos de pessoas. Como nós vimos na semana passada. Aqueles que ouvem e acolhem o Evangelho. E aqueles que rejeitam a pregação, a mensagem da cruz. Nós precisamos olhar para a nossa igreja, para nós mesmos, a partir da perspectiva de Paulo. Não importa se é poderoso, se é rico, se nasceu na família A, B ou C. Eu quero saber se crê em Jesus ou não. Porque se crê em Jesus, é igual a todos nós. Vocês sabem, aqui na nossa igreja nós temos pessoas populares. Pessoas que trabalham na TV, pessoas que são famosas nas suas profissões, nos seus ofícios. Pessoas com milhões de seguidores. Sabe como essas pessoas são tratadas aqui? Do mesmo jeito que qualquer um. Nós temos o privilégio de ser pastoreado por uma liderança idônea. Eu já fui em bairros periféricos, pobres, junto com o pastor Hilder, incômodos de 3x4, orar por enfermos. E já fui nas maiores mansões do Tamboré 2, 3, que seja, com o pastor Hilder. E eu vi esse homem tratando o mais pobre e o mais rico do mesmo jeito. Vocês sabiam que tem igrejas aqui em Alphaville que tem área VIP? Não quero saber quantos seguidores você tem no Instagram. Não quero saber quanto dinheiro você tem na sua conta. Não quero saber de quem que você é filho, de quem que você é pai. Eu quero saber se você acredita em Jesus ou não. Se você acredita, bem-vindo. Se você não acredita, desculpa. Para o Evangelho não existe distinção. Ah, mas eu sou famoso. Pois é, se quiser ser membro, vai fazer a classe de novos membros. Lá embaixo na sala, sem ar-condicionado, com todo mundo. Porque para o Evangelho não existe isso. Às vezes a gente vai viajar, desculpa me usar, o Luciano está aí hoje? Acho que não, né? Desculpa me usar ele como exemplo, mas é engraçado que às vezes a gente vai em alguns lugares, como a banda, e as pessoas perguntam assim, nossa, o Luciano está lá na sua igreja, né? Que bênção! Ele está lá junto com outras 1.800 pessoas. Uma bênção, glória a Deus. Nossa, que bom que ele se converteu, agora o Evangelho vai, né? Não, o Evangelho sempre esteve, sempre. Glória a Deus pela vida do irmão que se converteu. E já faz 5 anos que ele vai lá. Sério? Mas vocês nunca usaram a figura pública assim para expor, é bom para a igreja, né? Eu falei, não, o que é bom para a igreja é Jesus. É um irmão como todos os outros, senta lá, ouve a palavra. E eu tenho a maior alegria no coração. Essa semana ele me mandou uma mensagem, pastor, estou estudando o texto da Escritura. Então, tenho a maior alegria como com qualquer outro irmão. E nós temos vários exemplos aqui na nossa igreja. Porque o Evangelho não é sobre quem nós somos. O Evangelho é sobre quem Cristo Jesus é. Vamos orar e pedir a Deus para que nós tenhamos os mesmos olhos e valorizemos as mesmas coisas que o apóstolo Paulo. Os fracos, os loucos e os que não são nada. Você, ao invés de correr atrás de status, a maior coisa que você poderia ser é louco, fraco e nada. Porque se a gente for fraco, louco e nada, com Jesus, é muito melhor do que ser poderoso, sábio e de nobre nascimento, sem Jesus. Foi Lutero quem disse, melhor uma masmorra com Cristo do que um trono sem Ele. Vamos orar. Deus nosso Pai bendito, nós te louvamos pela tua santa palavra. Ajuda-nos, Pai, a não sermos uma igreja pródiga. Ajuda-nos a ser uma igreja que valoriza as coisas certas, o santo evangelho e a pessoa bendita de nosso Senhor. Dê-nos a real visão de que nós somos inadequados. Nós somos frágeis, vulneráveis, nós não somos nada. E
tudo que nós somos, absolutamente tudo que nós somos, vem da tua graça, vem da tua poderosa mão. Um dia acabará o campeonato, nós seremos campeões. Mas quando esse dia chegar, nós não nos orgulharemos, não ostentaremos, porque não foi os nossos corpos atléticos, não foi a nossa aptidão natural que ganhou o jogo. Não foi a nossa inteligência, a nossa sabedoria que nos salvou. Foi o Senhor. Quando ganharmos um campeonato, glorificaremos o técnico que nos escolheu, mesmo nas nossas fragilidades e debilidades. Nós não éramos nada, mas contigo nós somos tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor teu Deus te ilumine e te guarde, que Ele resplandeça sobre ti o seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti e lhe dê da sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tenham todos uma boa semana. Amém. Foi porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. É que nós entendemos que você é chamado para anunciar a pregação do Evangelho em contextos como nós teremos no dia 9 de julho ao dia 23, numa viagem missionária para São Gabriel da Cachoeira. Essa é a nossa terceira viagem para essa localidade, porque temos lá um trabalho que já existe e que nós fomos para apoiá-los e agora que dará sua continuidade. Talvez você pense, eu sou muito bom para estar lá. Ou talvez você pense, mas eu não tenho nada a oferecer. Como ouvimos nesta noite, você tem a Cristo. E isso é suficiente. O que aquele povo precisa, embora hajam necessidades físicas, materiais, o que aquele povo precisa é de Cristo Jesus. E é por isso, entendendo a nossa vocação, o nosso chamado, nós dizemos, eis aqui, envia-nos a atender a este chamado, para que São Gabriel da Cachoeira, as comunidades indígenas, conheçam a Cristo Jesus. Há dificuldades, ONGs presentes, que impedem por vezes o avanço do Evangelho. Mas não há dificuldade maior que o nosso Senhor não tenha vencido, e do qual nós, uma vez que nos dispormos a ir, também venceremos. E você é desafiado a participar disso. Não é uma viagem turística, embora o local seja lindo. Não é uma viagem para um resort. Nós dormiremos em algumas noites nas comunidades indígenas, usando redes. Sim, há aranhas em volta e há toda a dificuldade. Mas nós já fomos várias vezes, estamos aqui anunciando a terceira viagem. Então é uma localidade possível. Se você entende o chamado do Senhor para a sua vida, e se você quer se dispor a servir, embora vamos para abençoar, nós certamente somos os maiores abençoados nessa viagem. Entender que somos fracos, entender que não temos a oratória de um pregador, mas o Senhor nos usa não para a nossa glória, mas para a glória dEle. Então você pode participar. Caso você não tenha disponibilidade por conta da data, mas quer ir investindo em pessoas, nos procure para viabilizar isso. Essa é uma viagem que muitos adolescentes, jovens têm um desejo, até mesmo porque têm um tempo para ir, mas talvez não tenham os recursos. Você tem o recurso, mas talvez lhe falte o tempo. Então nos procure para que possamos viabilizar esta viagem. Convidamos também profissionais da área da saúde. Vamos a fim de pregar o Evangelho. E essa é o nosso grande alvo. Mas eles precisam de cuidados com a saúde. Então, se você é médico, enfermeiro, se você é dentista, nós temos uma equipe de dentistas preparando o melhor material, querendo levar materiais de primeira para que possa dar dentes novos, fazer prótese para aqueles indígenas. Então,
há vários meios pelos quais vocês podem participar, estarem junto conosco. Então, há um QR Code, esse QR Code ainda é de interesse, para que você manifeste lá o seu interesse, e depois nós daremos maiores informações. Estarei também à porta para tirar dúvidas caso existam. Nós temos uma programação especial, como lembramos no início deste culto. Hoje é o domingo de Ramos, lembramos a entrada de Cristo em Jerusalém, e na próxima sexta-feira nós celebraremos um grande ato, que foi o próprio Cristo se entregando em favor de nós. Nos convidamos você para que esteja aqui nesse culto de celebração às 19 horas. Sexta-feira é um feriado, nós estaremos aqui cultuando ao Senhor às 19 horas. E aí os domingos nós teremos nossas programações normais, celebrando a ressurreição de Cristo. Então às 10h45 no Campus Alfa, às 18h30 no Campus Alfa, com a participação nos 2 cultos do nosso coral. E se você ainda não teve a oportunidade de vê-los e louvar a Deus junto com eles, essa é uma oportunidade. E nós teremos nossos cultos aqui normais às 9h30 no Campus Tamboré e às 19 horas, e você é convidado a trazer sua família, seus amigos, que geralmente se reúnem nessa data para a celebração. Então participe junto conosco. Nós temos uma livraria e ela está recheada de novos títulos a fim de auxiliar você na sua caminhada. Nós adotamos uma nova política, que é livros abaixo do preço da Amazon. Então você pode conferir. Pega a Amazon, vê lá se um título está. Se tiver o nosso estiver mais caro, você conversa que a gente quer bater o preço. Qual o intuito disso? Fornecer boas ferramentas e literaturas para a vida cristã. Uma é esse daqui: autoestima, autoimagem e amor próprio. Falando exatamente dessa questão de gloriar-se. Muitas vezes a gente ouve isso: você tem que se amar primeiro, você tem que ter uma autoestima. Bom, a Bíblia trata sobre isso. E você tem essa literatura, um livro fininho que pode auxiliar. Bem como tantos outros títulos da área de aconselhamento bíblico, a educação de filhos, maridos, mulheres. Você pode ir lá tirar as suas dúvidas e certamente ser grandemente edificado com isso. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nós nos alegramos com a sua presença aqui. Venha fazer parte junto conosco dessa grande comunidade. Que Deus abençoe a sua vida, dando a todos um ótimo início de semana.